Isso aqui é maconha. Isso aqui é o primeiro cultivo legal do Brasil. Caramba, olha só, haja maconha. No Profissão Repórter, o uso da maconha e a polêmica da legalização da droga. Uma das coisas que deveria estar sendo discutida hoje no Brasil é a mudança dessa política proibicionista. O grupo da Polícia e da Justiça que defende a legalização. Essa guerra não se vence com arma, se vence com regulamentação do Estado. Uma viatura do SAMU chegando aqui, que um homem foi baleado. As mortes ligadas ao tráfico de drogas. O homem morreu. Quais são os motivos dessas mortes? É droga. O helicóptero está descendo? Isso. Onde nesse momento? Numa plantação aqui na região de Casa Nova. As plantações escondidas no Nordeste do Brasil. Acredita-se que hoje ainda o polígono seja responsável por cerca de 40% da produção nacional. O THC da maconha testado como remédio. Dá uma dose maiorzinha, tá? Dessa vez. Embaixo da língua, não é isso? Ele ficava ali paradinho e era o tempo todo, não sorria, não reagia aos estímulos. Ele não sabia nem que tinha mão. Se a gente está estressado, tem maconha para o estresse. A maconha plantada dentro de casa para uso recreativo. Ela é totalmente voltada para o nosso consumo. E a liberação para venda nas farmácias do Uruguai. Para quem trabalha cá, que é melhor, vender ou não vender? Não vender. Os bastidores da notícia, os desafios da reportagem, agora no Profissão Repórter. Isso aqui é maconha. Isso aqui é o primeiro cultivo legal do Brasil. Maconha medicinal. Agora a gente vai trimá-la, limpar, cortar, tirar os detritos. Estamos na única associação do Brasil que produz óleos a partir da maconha para tratamento de várias doenças. O plantio aqui foi autorizado pela Justiça Federal. Uau! Olha só. Por qual razão essas plantas são penduradas para baixo, assim, de cabeça para baixo? É que elas secam mais fácil, né? Porque elas ficam penduradas assim e a seiva do caule ainda vai fazer a planta terminar de amadurecer, né? As flores. É a flor da maconha que concentra as principais substâncias da planta. Aí aqui dentro já tem toda a composição do óleo, falta só a cannabis, certo? Químicos, farmacêuticos e agricultores trabalham 6 meses no processo de produção até chegar ao óleo de cannabis. A gente começou mostrando a cara, né? Sem medo e tentando fazer melhor para as famílias, né? Cassiano usou o óleo para tratar a depressão da mãe e a epilepsia do irmão mais novo. Eu fiz o óleo para minha mãe, né? E eu fiz 1 litro, então sobrou, né? E foi aí que eu disse, vamos tentar em 1, né? Mandei para a Josiane, lá em São Carlos, na nossa presidente fundadora, e aí ela testou em João, deu certo. E aí de João passou para Marilze, que passou para Daniele, que passou para Gabriel, e aí foi daí para frente. Olá. Dona Darli tem Parkinson e vai receber um extrato de THC que está sendo testado para a doença. O THC é a substância da maconha que provoca efeito psicotrópico. Dr. Frederico faz parte de um grupo de médicos que estudam o uso da cannabis como remédio. Vai passar, né? A gente espera que sim. A gente está tendo resultados muito positivos. A gente sempre avisa. Pode ser que não funcione. Conversou com ela antes sobre os possíveis efeitos colaterais. Eu senti um pouquinho de assim.
Nós estamos meio flutuando, sabe? Isso. Então, se a senhora se sentir desconfortável, a senhora nos avisa. Pode esfregar na gengiva, por dentro. Isso, embaixo. Diminuiu? Diminuiu. É mais porque é mais acentuado na direita. Eu acho que a sua dose é o dobro do que a gente deu. A gente vai achar a sua dose. Vai, devagarzinho, vai. Everaldo e Silvério vieram de Pernambuco. Os dois têm Parkinson há mais de 10 anos. Já colocaram eletrodos no cérebro e tomam remédios convencionais. Você está vendo a minha situação com ela, né? Uma dele também é quase idêntica. Dá uma dose maiorzinha, tá? Dessa vez. Embaixo da língua, não é isso? Esfrega, como o Dr. Fred fala. O senhor estava tremendo com a mão assim, agora olha como é que está o senhor. E a gente sente a sensação de melhora. A gente solicita que as medicações vigentes não sejam descontinuadas, né? Esse é um tratamento que a gente está fazendo com a cannabis, é um tratamento em conjunto. A gente não desencoraja que cesse o outro tratamento. A sua ONG está autorizada para fazer o que está fazendo ou não? Essa associação produz o óleo de canabidiol, que é autorizado, é regulamentado pela Anvisa. Certo. Além de plantar, que ela também tem uma autorização da Justiça Federal para fazer o plantio. Plantio da maconha. Da maconha. O que essa associação está fazendo, além disso, são experimentos, testes com o extrato de THC, que é um outro canabinoide. Essa substância, o THC, é que pode provocar efeito psicotrópico, pode provocar barato. Certo. Essa substância ainda não é regulamentada pela Anvisa. E tem pessoas interessadas, pessoas que estão vendo nesses medicamentos maneiras de solucionar suas questões de saúde. A Associação Brasileira de Psiquiatria não reconhece o componente THC da maconha como medicamento. O único que tem ação medicinal é o canabidiol, porque o canabidiol tem um efeito tranquilizante e o canabidiol não afeta diretamente as funções neuronais, não desorganiza. O delta-9-THC, ele acaba antecipando o início da esquizofrenia, que é uma doença grave em psiquiatria, e vai piorar muito o prognóstico dessa doença. E a coisa acontece, tudo isso já está rastreado cientificamente. Para evitar os perigos da noite, eu e Luiz Salé vamos começar essa viagem bem cedo nesta ponte, divisa entre os estados de Pernambuco e da Bahia, referência da região onde se produz a droga mais consumida do país. Cabe mais dois aí? Cabe. Esta é a maior área de plantação no Brasil. Ela é conhecida como Polígono da Maconha e abrange 13 cidades da Bahia e de Pernambuco, às margens do Rio São Francisco. Bom dia. O que o senhor planta aqui? Cebola, milho, banana, feijão, macaxeira, tudo isso nós plantamos aqui. E a gente está fazendo uma reportagem sobre produção de maconha. E essa região, o senhor sabe, todo mundo fala que é aqui que se produz maconha. O senhor tem conhecimento disso? Não. Você conhece alguém que a gente possa conversar, que mostre plantação pra gente? Nessa região da gente aqui nunca foi encontrado, não. Estão dizendo que vão legalizar, né? Isso aí é... Legalizar ficar igual essa outra cultura aqui da gente. É. Porque você planta uma cebola dessa daqui, ó. Tá... Hoje um saco de cebola tá de R$10. Dizem que o quilo dela é 200, 300 reais. Mas se legalizar, ela fica igual a planta que você planta. Baixa para R$10. É. As últimas apreensões de maconha na cidade provocaram a escassez e, por consequência, o aumento de preço. Hoje custa R$300 o quilo, o preço de 2 cabras do seu Joaquim. Quanto que preço tá o bode, amigo? Essa daqui eu tô vendendo a 150. 150?
Não, eu vou lhe dar 120, você não dizer nada, você não vai dizer mais nada. 140 eu vendo. De onde vem essa fruta? De onde vem? Das ilhas, dos povoados da ilha aí, das pessoas que moram nas margens do rio, na Bahia. Daqui de Orocó sai muita fruta para exportação, mas o pessoal da lavoura acha que o trabalho deles não é reconhecido. Agora, por que a fama aqui, em vez de ser produção de fruta, é produção de maconha? Por que o pessoal fala? É há muito tempo, isso aí vem já. Também o povo fala como se fosse uma tradição, que sempre passa na televisão, que aqui sempre foi o polígono, né? Aí o povo essa fama aí pega, aí pronto. O povo não vê o outro lado da cultura daqui não, sabe? – 45 mil pessoas estão envolvidas no plantio da maconha na região. O helicóptero está descendo? Isso. Onde nesse momento? Numa plantação aqui na região de Casa Nova. O advogado Paulo César de Oliveira está na reserva da Polícia Militar. Como sargento, ele atuou durante 15 anos numa unidade especializada no combate ao tráfico de drogas no sertão baiano, que inclui a região aqui do polígono da maconha. Ele nos trouxe um arquivo com muitas imagens, com muitas fotografias, que são uma síntese do seu trabalho, né, Paulo César? Isso. Paulo César atuava na chamada Tropa de Elite da Caatinga. O que são isso aí? É sementeira, já destruída, mas está aí a sementeira. Né? E depois eles levam para esses locais onde você está vendo. São covas assim. Chamados de covas? As covas. Que está sobre uma ilha? Ilhas, são muitas ilhas aqui. Compreende aqui a região descendo a partir de Juazeiro, né? A maconha é plantada em ilhas que pertencem à União. O senhor vinha aqui destruir uma plantação. A Polícia Federal também está fazendo hoje, destruindo uma plantação. Quanto tempo eles demoram para plantar novamente? Via de regra, 15, 20 dias, eles já estão de volta lá, colocando de novo. Porque a gente tira, radica, né? Mas fica lá a estrutura pronta, né? Esse polígono da maconha, o que o senhor acredita que é responsável por quanto por cento do consumo da maconha no Brasil? Acredita-se que hoje ainda o polígono seja responsável por cerca de 40% da produção nacional. O ex-policial faz parte de um grupo de policiais, promotores e juízes que defendem a legalização das drogas. Eu não vejo outra solução para tanto encarceramento e morte. Eu não vejo outra solução senão a gente trabalhar com seriedade essa questão da legalização. Quase 190 mil pessoas estão presas no Brasil por tráfico de drogas. É 1/3 da população carcerária. Nós estamos em Santa Teresa, região central do Rio, para mostrar como a insegurança e a guerra contra as drogas afetam as pessoas que moram no asfalto e também nas comunidades. O Rio de Janeiro vive uma crise na área da segurança pública. A bala corria solta lá fora. Morador, gente! A mãe levou 4 tiros de fuzil, a filha 1. O vídeo mostra que os policiais, encostados na parede, não se mexem quando os corpos passam. O combate ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro já dura mais de 3 décadas. No ano passado, a polícia matou 673 pessoas na capital e na Baixada Fluminense. Durante a semana, pelo menos metade da semana, a gente consegue escutar pelo menos alguma troca de tiro, alguma coisa assim, né? São raros os dias que não tem absolutamente nada. Por mais que seja ruim pra gente, a gente fica mais exposto, mas o problema é pra quem mora nas comunidades aqui do lado, que é muito maior que onde está o conflito diário, né? Cotidiano, né? No começo de junho, moradores de Santa Teresa se reuniram para discutir a violência na região e a política de guerra às drogas no Rio. Nós queremos participar da discussão da política de segurança. O que isso tem a ver com o nosso dia a dia? Tem tudo a ver. Quanto mais tiro comer, mais gente morrer, melhor para eles. Eles querem que mais guerra. Uma das coisas que deveria estar sendo discutida hoje no Brasil é a mudança dessa política proibicionista. Mas para você fazer isso, você tem que desenvolver um trabalho de política de segurança onde há diálogo. Eu acho que a polícia ela deve cada vez mais se aproximar das pessoas no sentido de comunicar as suas questões. A questão das drogas não pode ser vista como uma questão policial. Então, debater a legalização é muito importante. Eu tenho 63 anos. Sim. Nunca acreditei na polícia. Nunca, porque sou argentino e vivi uma época muito feia.
ver. É a primeira vez que acredito em uma coisa que escuto. Eu quero parabenizar porque lavou minha alma. Zacconi é membro de uma organização que reúne mais de 500 agentes da lei de todo o Brasil. São juízes, delegados, promotores, policiais e carcereiros que são contra a proibição das drogas. Eles defendem a legalização e regulamentação. Só quem fuma maconha defende a descriminalização ou esse é um tema mais amplo? Não, isso é uma tremenda confusão que se faz. Nós, agentes da lei, quanto à proibição, estamos nesse debate a partir de uma visão de que para a segurança pública, para a operatividade desse sistema de justiça criminal, a legalização é um caminho muito mais racional. A senhora acha que quem está dentro dessa guerra contra as drogas compreende melhor os efeitos dela? Com certeza, sente na pele, os policiais sentem na pele, os policiais têm morrido nessa guerra. A gente sempre fala isso, quer dizer, se drogas são ruins e efetivamente podem ser profundamente destrutivas da vida de uma pessoa, a guerra às drogas é muito pior. Eu digo que ele é um maconheirinho lá de casa, porque o que ele usa é maconha mesmo, não adianta a gente dizer que é outra coisa, né? É essa planta que ele usa. E graças a Deus que deu vida para ele, né? E para mim também, para todo mundo lá de casa, que vivia todo mundo convulsionando com ele. E hoje, graças a Deus, todo mundo tem qualidade de vida. Sheila busca o óleo de cannabis na Associação de João Pessoa. Ela é mãe de Pedro, que tem crise de convulsão. A gente está chegando aqui para acompanhar uma sessão de fisioterapia do Pedro. Ai, o que é empatia, é? Quando ele está assim esperto, aí você percebe mais ou menos o nível de mobilidade que ele está tendo agora, né? Isso aqui era impossível para Pedro antigamente. Você vai pular ali que você gosta. Eita, meu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, meu filho. Na fisioterapia, vocês viram mudanças significativas depois que ele começou a tomar o óleo de cannabis? Muito. Ele chegava muito sonolento, ele chegava dormindo, não conseguia fazer a fisioterapia, chegava muito irritado e ele tinha crises durante a sessão. Então isso foi melhorando bastante. Tanto é que a gente conseguiu progredir nos exercícios. Hoje ele já tem esse controle de tronco, então com o tempo o Pedro já começou a dar as passadinhas. Isso! Muito bem! Aê! Olha só quem tá aqui. E aí, rapaz? A sua casa, né, Pedro? Aqui? Com licença. O que é que o Pedro tem? Quando o Pedro estava no hospital, Pedro, ele no parto saiu muito bem, todos os sinais vitais dele, tudo ótimo, ele chorou, foi muito bem. Umas 3h30 depois que ele tinha nascido, a gente percebia que ele não respondia muito a estímulo, ele dormia muito. Pedro teve uma infecção depois do parto, que demorou para ser descoberta e provocou falta de oxigenação no cérebro. Ele ficava ali paradinho e era o tempo todo, não sorria, não reagia aos estímulos. Isso que ele está fazendo, essa coisa de vez em quando ele brincar, de bater palma, de fazer essas coisas, ele não tinha nada disso. Isso de se interessar. Ele não sabia nem que tinha mão. A primeira vez que o Pedro usou a mão, eu chorei. Fiquei muito emocionado. Ele nunca usava a mão. O que é isso aqui? Aqui é o elétrico que eu queria te mostrar. Antes, praticamente convulsionava direto. E agora? Pedro tomava 5 remédios para a convulsão. Começou a usar o óleo de cannabis há 3 anos e hoje toma apenas 1. Pedro, é o remédio, viu? Remédio. Viu alguma diferença depois que ele começou a usar o óleo? Grande. Eu cheguei a... Desculpa. Tudo bem. Eu cheguei a notar 40 crises convulsivas no dia. Hoje a gente passa 3 dias, 4, sem nenhuma crise. Estamos em Fortaleza, a capital mais violenta do Brasil. Aqui, facções criminosas disputam o domínio do tráfico de drogas.
Onde a gente passa aqui em Fortaleza, perto de comunidades, a gente vê mensagens como essas aqui, olha. Ao entrar, tire o capacete e baixe o vidro do carro. São mensagens dos traficantes de drogas para quem vai comprar essas substâncias e também para a comunidade. Acompanhamos ocorrências de homicídio durante um fim de semana. Foi aqui que aconteceu? Foi. Esse senhor está mostrando aqui, olha, uma marca de tiro, outra marca e outra. Esse crime aconteceu hoje de manhã e vocês ouvem falar de muito homicídio aqui, muita morte. Direto. Tem muito tráfico de drogas nas comunidades aqui? Toda rua tem, toda rua, todo canto, todo lugar. Uma viatura do SAMU chegando aqui, que um homem foi baleado. Ali. Tá recebendo os primeiros atendimentos aqui. O homem morreu. Essa situação que a gente se depara todos os dias. O que está acontecendo aqui em Fortaleza? Muita guerra entre essas facções, disputando quem é o melhor, quem é o mais violento. E é matando uns aos outros e não tem pena. O que mais mata as pessoas aqui? Quais são os motivos dessas mortes? Você imagina? É droga, tudo é droga. Vocês acham que a segurança daqui vai melhorar? Se cada um policial fazer a sua parte e ter boa vontade, eu creio que sim. E o cidadão também. O senhor acha que a boa vontade dos policiais vai resolver a situação? Se tiver boa vontade de trabalhar, eu creio que sim. No fim de semana em que estivemos em Fortaleza, 14 pessoas foram assassinadas por arma de fogo. Prazer, Guilherme. O que o senhor pensa sobre essa política de guerra às drogas? Eu acho que o problema das drogas, quando a gente fala em droga, é um problema de saúde pública. Você é contra a descriminalização de drogas? Sou contra, né? Não vejo que você tem que, digamos assim, porque está perdendo, está sentindo que está perdendo uma guerra, você vai ter que agora se render ao inimigo. O senhor acha que é possível ganhar essa guerra contra o tráfico com força, com repressão? Eu sou eterno otimista, né? Acho que eu estou há 16, 17 anos na polícia, como policial civil e como policial federal. E acho que no momento que eu não acreditar mais nisso, né, eu estou no lugar errado. A psiquiatra Eliane Nunes faz parte de um grupo restrito de médicos que receita o óleo de cannabis. Para nós, psiquiatras, né, ele é muito interessante, porque ele pode melhorar a depressão, ele pode melhorar a insônia, a dor crônica intratável, que o paciente geralmente fica deprimido. Então, ele tem uma multifunção. Maria Antônia, 74 anos, é paciente da doutora Eliane. Ela tem câncer e teve permissão para usar substâncias da maconha dentro do hospital. Quando aconteceu Eu fui isso? a primeira pessoa no Brasil a vaporizar e usar óleo dentro de um hospital. Inclusive dentro da UTI. Eu tive tumor de cérebro. E tumor de cérebro, eu acho que dói um pouco, né, doutora? Uhum. Eu não senti uma dor. Eu não tomei não pedi um remédio no hospital para dor, nada. Como eles me deixaram vaporizar, então eu tomava as gotinhas, vaporizava e não tinha dor. Maria Antônia tem vaporizadores para usar o óleo. A Maria Antônia também vaporiza a erva in natura. Quer dizer, todos são de cultivador, mas aquele lá é do tráfico. Esse são amigos que cultivam. A psiquiatra faz um alerta sobre quem não deve fumar maconha. Tem pessoas que têm risco. Então, quem tem risco? Adolescente, que ainda está formando o cérebro, né? Uma grávida, que a gente recomenda que não use, né? E essas pessoas que têm transtornos psicóticos que você ainda não sabe. Então, a recomendação, se essa pessoa tiver uma bad trip uma vez, que procure auxílio e não busque mais usar. Maria Antônia tem autorização da Anvisa para importar o canabidiol, mas não o THC. E os remédios são caros. Paciente com câncer, a gente dá em torno de 300 miligramas de CBD, sai em torno de R$5.000. Uma marca mais barata. Uau! E como a senhora faz? Então, como eu te falei, tem anjos que me fornecem. Anjos que me fornecem. Anjos. Nós estamos numa praça na região central de Fortaleza para conversar com agentes de segurança que são contra essa política de guerra às drogas e a favor da legalização da maconha. Você já teve que participar de tiroteios, enfrentamentos, coibindo o tráfico de drogas? Já. Na periferia. Eu já trabalhei na periferia da cidade, já participei de operações policiais em favelas, em perseguição.
troca de tiro, enfrentamento mesmo. Esse policial militar não quer revelar a identidade, porque tem medo de ser punido pela corporação. A guerra, o combate direto ao tráfico de drogas, ele produziu poucos resultados, né? Ano após ano, profissionais de segurança pública morrem, né? Pessoas inocentes morrem, né? Usuários morrem e ninguém está ganhando com isso. Para trás, mostra olhar para trás. Durante a nossa entrevista aqui, uma abordagem com o rapaz, vou tentar falar com ele ali para ver o que aconteceu. Não, só te fazer uma pergunta, a gente está fazendo um programa sobre isso. Mesmo que a gente não mostre você, como é que é para vocês fazer esse trabalho contra as drogas aqui em Fortaleza? Rapaz, é cansativo, é desgastante, mas de qualquer forma faz parte do nosso trabalho, né? Aí a gente procura fazer ele de uma forma que procure dar um resultado, né? Na mesma praça, conversamos com 2 guardas municipais, que também são a favor da legalização das drogas. Quem são essas pessoas que traficam e que vocês têm que coibir? Normalmente são os menores, né? Normalmente é o aviãozinho, o cara que leva na escola, o pessoal que está repassando ali, né? A gente normalmente não age contra os grandes traficantes. Acho que é mesmo para prender o pobre mesmo. Preto, pobre e favelado. Racismo, segregação social, de você ver na bolsa do cara mais pobre, você não chegar na bolsa do cara mais rico para ver o que tem. Mesmo não gostando de usar drogas, eu não vejo porquê o sentido que tem de eu querer que algo seja proibido só porque eu não gosto, só porque eu não uso. Durante a nossa entrevista, tem um rapaz até preparando ali um cigarro de maconha. Você acha que abordar esse rapaz, impedir que ele fume esse cigarro, vai contribuir de alguma maneira para a situação de violência e de segurança aqui da cidade? Não, você fazer abordagens pontuais assim não contribui em nada, na verdade, com a resolução do problema que é o abuso de drogas. Conseguiram entrar? Esse tenente da Polícia Militar pediu licença do trabalho para fazer doutorado em segurança pública. Ele criou o site Policial Pensador para discutir a legalização das drogas e outros temas relacionados à violência. No início, eu ficava muito orgulhoso das apreensões que eu fazia, das prisões, até sentir, na verdade, o que os policiais sentem, né? Que estão enxugando gelo. Essa guerra não se vence com armas, se vence com regulamentação do Estado, né? Quanto mais perigosa a droga for, mais controle o Estado deve exercer sobre ela. Qual é a teoria dele? É regulamentar? Exatamente. Essa organização da qual ele faz parte, que é a LIP, de Agentes de Segurança, tem a ideia de que melhor do que combater o tráfico com violência é regulamentar, legalizar as drogas e tentar regulamentá-las de alguma maneira. Que é o que tem acontecido hoje em outros países, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, onde a discussão hoje está mais atual, dos 50 estados, 29 já têm leis que possibilitam que as pessoas façam algum uso de maconha. E desses 29, 8 já têm leis que permitem uso recreativo, né? Então as pessoas podem usar como uma droga, como ela é, mas com leis mais brandas como existem para o álcool, para o tabaco. O que se discute lá é que as drogas causam sim um dano à saúde, mas o que eles tentam evitar é esse dano social e de segurança das mortes, dos conflitos. E estão ganhando alguma coisa com isso ou estão perdendo? Então, a discussão hoje, como é os Estados Unidos, ela é muito focada no dinheiro, né? Então eles têm uma estimativa que a maconha vai aumentar, como já tem aumentado muito a arrecadação de impostos, e de que esse mercado que antes estava na ilegalidade, né, financiando até outros crimes, até 2021 pode gerar 20 bilhões só do comércio da maconha. Então. No próximo bloco. Essas luzes aqui, elas têm qual finalidade? Florescimento, formação das flores. A maconha plantada dentro de casa para uso recreativo. A maconha ela é totalmente voltada para o nosso consumo. E a liberação para venda nas farmácias do Uruguai. Para quem trabalha acá, ¿qué es mejor, vender ou não vender? Não vender. Não vender. Bom, a gente acompanhou algumas experiências de uso medicinal da maconha. Na Paraíba, eu também conheci um grupo de pessoas que faz uso recreativo. Estamos em Campina Grande, em uma casa onde funciona uma espécie de clube canábico. Aqui, um grupo de 4 pessoas cultiva maconha para uso recreativo, para lazer. Quem faz o cultivo é esse rapaz que está aqui do meu lado e ele pediu que a gente não revelasse a identidade dele. Por que a gente não pode mostrar o seu rosto? O cultivo da maconha hoje no Brasil ainda é crime,
E a quantidade de plantas que nós temos aqui, com toda certeza nós seríamos presos e iríamos para o mesmo lugar onde estão criminosos que mataram, que roubaram, que estupraram. Olha só, uau! A gente tem aqui vários pés de maconha. Que tipo de maconha? Maconha são índicas, são sativas, são híbridas, são várias cruzas. Então aí a gente consegue encontrar uma gama de 15 genéticas diferentes. Se a gente está estressado, tem uma maconha para o estresse. Se a gente está com um pouco de insônia, tem uma maconha que a gente vai fumar e vai dormir. Está com falta de apetite, a gente vai saber o que fumar em cada uma dessas genéticas, entendeu? O grupo alugou essa casa para o cultivo da maconha. O rapaz gasta 3 horas por dia para cuidar do plantio. Essas luzes aqui, elas têm qual finalidade? Florescimento, formação das flores. Isso aqui já é a flor? Isso. Esse ar-condicionado é importante por quê? Sim, porque as plantas elas precisam ser mantidas numa temperatura ideal, que é qual? Que é em média 20 a 25 graus, que é a ideal. É importante para vocês a maconha? Claro, com certeza, porque se a gente tivesse na mão do tráfico, o que a gente iria gastar num ano, pagaria a estrutura, né? Como é que foi a sensação quando você conseguiu colher o seu primeiro pé? Primeiro pé de maconha a gente nunca esquece. Realmente foi uma das melhores sensações que eu já tive na vida, poder fumar a própria maconha, e eu não pensei nunca que a gente iria chegar nesse patamar, né? Os membros do clube evitam fumar na casa para não chamar a atenção dos vizinhos. A maconha ela é totalmente voltada para o nosso consumo. Quem são eles, sem falar o nome e nem o endereço, é claro? Bom, a gente tem esse rapaz que é o que mais trabalha no cultivo, que é analista de sistemas, tem um advogado, tem também um economista, e a idade deles está na casa, está entre os 20 aos 50 anos. São perfis diferentes, pessoas diferentes. Várias gerações aí. Você não ganha dinheiro com maconha? Não, a maconha ela é totalmente voltada para o nosso consumo. Como nós tiramos o poder do tráfico, não é justo sermos o tráfico. Não podemos ser um outro braço do tráfico. Viemos ao Uruguai, nosso vizinho, onde a partir dessa semana está permitida a venda de maconha para uso recreativo. É a última etapa de um processo de 4 anos de discussões sobre o cultivo e sobre a distribuição. Aqui, a maconha vai ser vendida nas farmácias. Vocês vão vender a Santa Cruz? Não sabemos. As farmácias só poderão vender maconha para cidadãos uruguaios que se registrarem no programa do governo. Até agora, há 1.600 inscritos. Para quem trabalha cá, que é melhor, vender ou não vender? Não vender. Não vender. Por um tema de segurança. O que dá medo é o ambiente que pode gerar aqui na farmácia. Que pode abrir a volta. Estamos buscando na farmácia que esteja vendendo. Não, aquela farmácia ali é que vende. Nós somos contra. Em todo o Uruguai, apenas 40 farmácias se inscreveram e já estão liberadas para vender maconha. Mas ainda não começaram. Houve uma grande rejeição da maioria dos comerciantes. Não temos interesse em vender. Não. A gente veio até a sede do Poder Legislativo conversar com o senador que mais se opôs à regulamentação da maconha. Se a maconha é legalizada e ainda vai ser vendida em farmácias, no mesmo lugar onde se vende antibiótico para se curar, fica a impressão de que a droga não é tão ruim. O Uruguai permite o plantio em casa para o consumo próprio e a criação de clubes canábicos, além da venda nas farmácias. Agora vão começar a vender em Pergunto se essa família concorda com a venda de maconha nas farmácias. Me parece correto, essa é uma das formas de fazer. De toda forma, os clubes de cultivo e o cultivo já são legais. Como mãe, isso me deixa triste. Se o cigarro faz mal de acordo com os médicos, a maconha não pode ser muito boa, né? A gente está aqui numa praça central, aqui em Montevidéu, e é curioso, a gente vê a polícia aqui na mesma praça, a alguns metros, de uma jovem sentada no banco que está enrolando, montando um baseado. Antes desta lei, imaginarias poder fumar livremente numa praça? Aqui em Montevidéu é mais complicado. Sei que a polícia às vezes tira a maconha de você e pisa. E acredita que somos todos ignorantes, que não sabemos dos direitos que temos como consumidores de maconha. Alguém tem maconha aqui?
Marihuana, você tem? Tenho marihuana. Sim, claro. Aqui no Uruguai, a maconha é legal. Podemos fumar tranquilamente, sem atrapalhar outra pessoa. Podemos fumar tranquilamente, sem molestar outras pessoas. A legalização da maconha foi aprovada durante o governo do ex-presidente José Mujica. Ele mora num sítio bem próximo a Montevidéu, inclusive ficou vivendo nesse sítio durante o governo dele. Graças, Senhor, de verdade. Por que o Uruguai descriminalizou a maconha? Talvez aí 150.000 pessoas. Existem mais ou menos 150.000 pessoas que consomem maconha no Uruguai. Quisemos tirar essas pessoas da ilegalidade para conhecê-las e atendê-las, e enfrentar o consumo como um problema médico, e tratar de acabar com o mercado do narcotráfico. Nós não estamos de acordo com o consumo de alucinógenos. Acreditamos que nenhum vício é bom. Para nós é uma doença, que não poderemos tratar se mantivermos a maconha na clandestinidade. Se lo mantenemos clandestino. O que posso dizer ao Brasil? O que digo é isso. Se vocês querem mudar e estão há 50 anos fazendo a mesma coisa, vocês têm que pensar em experimentar outro caminho, porque vocês têm que entender que não está dando resultado. É preciso tentar outro caminho. Porque te tienes que dar conta que não dá resultado. Há que ensaiar outro caminho. Graças a Deus hoje eu posso ver Pedro se comunicando comigo. Só tá faltando o papai, né? Ele dizer papai, pra coroar isso assim. Mas eu ainda tenho esperança que vai chegar isso aqui.